Hoje nós vamos estar meditando em Tiago, capítulo de número 3. Aleluia. Tiago, capítulo de número 3. Vamos meditar um pouco a respeito do tropeço nas palavras, que é algo muito sério. Tiago capítulo 3 diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais do juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, fala conosco nessa noite. Derrama a Tua graça, meu Deus, sobre nós. Que o Senhor venha nos ajudar, nos dar graça, meu Deus, nesse estudo, para nós conseguirmos, meu Deus, meditar, meu Deus, trazer, meu Pai, para a nossa vida, meu Pai, aquilo que precisamos. Abençoa cada irmão que está aqui, que veio meditar na Tua palavra, que teve, meu Deus, a fé de estar aqui nessa noite. Que o Senhor venha honrar a fé dos irmãos, meu Pai, e falar conosco nessa noite, com todos que estão nos ouvindo. Derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar e louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom
a forma que nós vamos pegando capítulo por capítulo, porque chega em determinados assuntos da Bíblia que nem todo mundo quer falar, mas tem que falar, porque está na Bíblia, né? E aí vamos dizer que chega aqui no Vila América, vamos dizer que está havendo uma contenda na igreja, um problemão na fofoca. E aí eu chego aqui, de uma hora para outra, e abro Tiago capítulo 3. Aí os irmãos vão falar assim: Estevão está abrindo Tiago capítulo 3 por causa desse problema que está acontecendo na igreja, e hoje ele vai jogar indireto nos irmãos, né? Só que quando a gente vai pegando a Bíblia capítulo por capítulo, não tem esse negócio de indireto. Chegou no capítulo de falar do assunto, né? Imagina a gente pegar Mateus, o livro de Mateus, e a gente vai estudando ali, né, o Sermão do Monte. Aí chega no momento que vai ter que falar de divórcio. E se tiver alguém dentro da igreja que é divorciado, né, vai falar: não está jogando indireta para mim, porque realmente chegou no dia de falar do divórcio. Aí fica feio, por exemplo, tem alguém divorciado na igreja, aí o pregador ele vai indo tudo certinho, quando chega no dia do divórcio, ele pula. Aí vai falar assim: ele pulou porque ele sabe que se ele falar, eu ia ficar chateado com ele. Mas a gente sabe que do jeito que está na Bíblia tem que seguir falando, sim ou não? Sim. E hoje chegou o dia de nós falar de um assunto que ele é polêmico, ele é um problema que eu não vou dizer que tem em toda a igreja, mas que geralmente em toda a igreja uma hora tem esse problema. E é um problema delicado de se tratar, porque muitas vezes são problemas que as pessoas tomam partido. Não, fulano que é o certo, não, é fulano que é o certo, não, é ciclano, eu estou do lado de ciclano, né? E nós temos essa questão de tomar partido, de olhar para ver o que é justo, o que é o certo. A gente quer saber, a gente tem esse interesse. Aqui é muito interessante a forma que Tiago ele começa a falar desse assunto. Olha só: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Essa questão de ser mestre é justamente de ser professor, de ter cargo na igreja de ensino. Aquele povo naquela época, os cristãos, os judeus que estavam espalhados, eles tinham esse interesse de querer estar ali no altar, né, ou na frente, porque ali eles recebiam as maiores honras. Aqui não, no nosso meio não. Do mesmo jeito que vocês vão para um lugar e são bem recebidos, eu também sou. Assim, aqui na nossa igreja, em Vitória da Conquista, a gente é bem tratado em qualquer congregação que seja. Graças a Deus por isso. Mas naquele tempo, quem pregava ou quem falava, recebia as maiores honras de sentar nos melhores lugares, né? De ser chamado para as casas, né? De ser visto como uma pessoa de Deus. E esse povo queria essas honras. E aqui Tiago, ele vai tratar nesse primeiro versículo a respeito justamente disso. Dessas pessoas que queriam essas posições. E ele usa essa questão para trazer essas pessoas que são mestres, elas vão ser tratadas com maiores rigor. Mas por que isso? Porque quanto mais a gente fala de questões de ensinamento, de sabedoria, mais a gente tem que vigiar e praticar. Então tudo que a gente está falando, tudo que a gente está dizendo, está sendo escrito em livros no céu, está sendo anotado. Toda a nossa caminhada, ela está sendo anotada. E quanto mais a gente fala, né, mais a gente tem que viver, tem que cumprir, não só falar com a boca, mas também expressar isso com a vida. Vamos lá em Lucas capítulo 12. Lucas 12, hoje nós vamos ler bastante versículos. Lucas 12, 47, 48. Diz
assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites com pouco açoites, será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe será, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então a gente sabe que quanto mais a gente vai recebendo de Deus, isso vai ser requerido dele. Isso vai ser requerido. Quanto mais sabedoria do Senhor, quanto mais conhecimento de Deus o Senhor vai derramando na minha, na sua vida, mais ele também vai requerer. Ele não vai tratar com rigor aquele que não sabe das coisas, e aquele que sabe ele vai passar a mão. Não, ele vai... É igual quando a gente tem um filho que é mais velho e outro que é mais novo. O mais velho a gente acaba o quê? Cobrando mais, porque ele já viveu mais, já sabe mais das coisas. E quanto mais novo, muitas vezes é passado a mão. Não, ele não entende ainda, vai chegar a época dele entender. Sim ou não? Então é nesse sentido que esse primeiro versículo é tratado aqui. No versículo a seguir, ele é ligação com o versículo anterior. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Olha que interessante, agora ele coloca a língua em jogo. Nós sabemos que nós temos uma natureza pecaminosa, né? A gente, se a gente se deixar liberto nesse sentido, é besteira que sai da nossa boca o dia todo, né? Mas quando nós aceitamos a Cristo, a gente recebeu do Senhor, né, uma graça que ela é capaz de nos ajudar a refrear a nossa língua, sim ou não? Agora, olha que lindo a posição que Tiago coloca um varão que ele consegue refrear a língua. Tal varão é perfeito. Por que tal varão é perfeito? Alguém que consegue refrear a língua é perfeito. Em Provérbios fala que até aquele que fica em silêncio é capaz de se passar como sábio. E o que fala demais ele já vai logo mostrando a sua tolice. Mas aquele que está ali quietinho, ninguém sabe como é que ele é. Ele pode se passar como sábio. Já percebeu que muitas vezes tá tendo aquela roda de muita gente falando, mas geralmente vai perguntar para alguém que está quieto: e você, o que você acha? Né? Porque até quem está quieto pode se passar como sábio. Então, tal varão que não tropeça em palavras, que não sai da sua boca palavras tolas, palavras de tolice, tal pessoa que consegue refrear sua língua, essa pessoa é o quê? Uma pessoa perfeita. Mas olha que interessante. A pessoa pode falar, não falar, mas pensar, sim ou não? Acontece uma coisa muito interessante, que como nós temos uma natureza pecaminosa, os pensamentos não dá pra gente controlar 100%, não tem como. Você pode até tentar, mas pensamento não tem como controlar 100% dos nossos pensamentos. Uma analogia muito simples que eu já ouvi, foi até pastor Lucinho que falou a respeito disso, é que os pensamentos são como passarinhos que pousam na cabeça de alguém. Passarinho vem pousar na nossa cabeça, não está no nosso controle. Não está no nosso controle. Mas a gente deixar ele fazer um ninho na nossa cabeça, está no nosso controle, sim ou não? A gente não vê ninho na cabeça de ninguém, porque ninguém deixaria o passarinho pousar em sua cabeça por tanto tempo. Porque e os pensamentos são dessa forma. Os pensamentos nós podemos controlar. Não podemos escolher muitas vezes qual pensamento vai vir. Mas se a gente quiser mudar o pensamento, passar a pensar em outra coisa, passar a pensar de outra forma, podemos, sim ou não? Se nós podemos fazer isso com os pensamentos,
Porque do pensamento vem a palavra, das palavras vem as atitudes, das atitudes vem as ações e das consequências ou recompensas, né, vai vir através do que nós fazemos. Então, primeiro vem os pensamentos, depois vem as palavras. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Isso é muito forte, porque quando a gente vê alguém soltando algo da sua boca que é um absurdo, é porque o coração está muito pior. Sim ou não? Porque a palavra a gente consegue disfarçar, o modo de falar, né? A gente não consegue disfarçar que está feliz, né? Ou muitas vezes fingir que está triste. Essas coisas são fáceis de fazer. Então, controlar a nossa boca é algo muito expressivo, por assim dizer. Vamos a seguir no versículo 3. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Isso aqui ele está falando de cavalo. Olha que interessante. Ele está falando de cavalo, mas não é de cavalo que ele quer falar. Ele está falando de cavalo, mas não é de cavalo que ele quer falar. Porque ele já falou antes aqui, o varão que refreia a sua boca, consegue o quê? Refrear todo o corpo. Se eu refreio a minha boca, mas nós podemos voltar um pouco mais. Se eu controlo o que eu penso, para refrear a minha boca, e eu tenho agora o domínio da minha boca, também vou ter o quê? O domínio das minhas atitudes, do que eu faço. Se eu consigo que a minha boca seja uma boca santa, que da minha boca saia palavras santas, palavras de edificação, logo todo o meu caminhar vai ser um caminhar também exemplar, vai ser um caminhar santo. Sim ou não? É disso que Tiago está falando para os irmãos. E olha que interessante que ele usa o exemplo de um cavalo. E de fato, o cavalo ele é domado ali pela sua boca, pelo aquele freio que é colocado na boca do cavalo. E já chama de freio. E com esse freio na boca, o homem ele consegue controlar a direção do cavalo. Se o cavalo vai para frente, se o cavalo vai para trás, se o cavalo abaixa, se o cavalo pula alguma coisa, se o cavalo empina, ele consegue fazer o que o cavalo queira que ele faça. Outro exemplo que ele usa, e nós vamos falar dos dois exemplos juntos, é o do leme. Agora ele vai falar do barco no versículo 4. Veja também as naus, ou seja, os navios, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Ele usa dois exemplos que traz o entendimento de dirigir, de direção, né? É como se eu trouxesse um exemplo mais específico para os irmãos, como se eu falasse: irmãos, a gente entra no carro ali, tem na nossa frente, né, um volante que em relação ao carro é um volante tão pequeno e que nós ali conseguimos o quê? Dirigir o carro, chegar em outros lugares, ir para onde a gente quiser, através apenas de um pequeno volante na nossa frente. É como se ele estivesse trazendo para os nossos dias, é como se fosse esse mesmo exemplo. O que ele está querendo dizer com esses dois exemplos? Porque com os dois exemplos traz a questão de freio, de frear algo, de conduzir algo, de mudar a direção, e isso as nossas palavras elas conseguem trazer. As nossas palavras, o que sai da nossa boca, pode frear situações, pode avançar situações, pode dirigir determinadas situações em uma direção ou em outra somente com o que nós falamos. Através da pregação da palavra, a igreja do Senhor, ela pode ser dirigida para frente, ela pode tomar rumos diferentes. Isso eu estou falando de igreja. Ela pode
também ser paralisada quando não usada a Bíblia da forma correta, pode ter um freio impedindo também, por conta de pregações más pregadas, também impedindo o avanço espiritual da igreja, isso tudo com palavras. E é esse exemplo aqui que Tiago está usando para que os irmãos entendam que as palavras elas dão direção, elas podem frear, elas podem mudar direções, tudo através das palavras. Ou seja, nesse primeiro exemplo aqui, a palavra ela tem um papel muito importante, sim ou não? É como trazendo para nós como um carro que a gente dirige para onde quer. Então as palavras elas não podem ser soltas ou vistas como algo banal. Já foi tempo de, em muitos lugares, isso acontece também nos dias de hoje, de o altar ser usado para fazer graça, fazer piada, ou mudar o que é para ser pregado, o evangelho do Senhor, ou trazer, ao invés do evangelho, motivações para o povo ficar mais feliz, mais motivado. Isso tira a direção correta do uso do altar do Senhor e da forma correta de se usar a palavra de Deus. No versículo a seguir, ele vai usar também dois exemplos parecidos nos próximos dois versículos, que é muito interessante. Mas antes de nós seguirmos, vamos ver algumas coisas que Tiago fez. Antes de estar falando aqui desse assunto da língua, da palavra, do que sai da boca, ele já tinha preparado a gente, em Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Vamos relembrar o que ele falou. Tiago 1,19. Ele já veio preparando os irmãos. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele já veio preparando. Vamos ver outro exemplo em Tiago 1,26. Ele falou também, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ele já veio no primeiro capítulo, já preparando para falar acerca desse assunto. No capítulo 2, versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Ou seja, se é para falar que vai fazer assim faça também. Ou seja, ele já veio preparando o caminho para chegar nesse assunto que nós estamos tratando. Vamos lá em Provérbios 26. Provérbios 26. Vou arrumar outro microfone para usar as mãos, para abrir a Bíblia mais fácil. Provérbios 26, versículo 20 e 21. Esse aqui é bem a respeito do que nós vamos falar daqui a pouco. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Ou seja, está falando de fogo, mas está falando da boca, né? Da língua. Olha o versículo a seguir. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Olha só, olha o assunto que nós vamos tratar agora. Então, Tiago, ele tratou do assunto de freio e de leme para falar o quê? Que a nossa boca, o que sai da nossa boca, as nossas palavras, elas dão direção. Sim ou não? Ou para frente ou para trás, para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, mas dá direção. Agora, olha a forma que ele vai tratar esse assunto nos próximos dois versículos. Assim também, versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande
bosque, um pequeno fogo incendeia. Grave a palavra fogo. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Olha só, agora ele traz a questão da língua como fogo, né? Nós sabemos que tem pessoas que elas têm mais essa tendência, né, de ser uma pessoa mais brigona, rixosa, mais da contenda. E tem pessoas que não, tem pessoas que é mais calmaria, mais tranquila. Mas mesmo assim, a pessoa ela tem que refrear. Eu vejo, sabe quem sendo assim? Mas super controlado? O próprio apóstolo Paulo na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve a carta para a igreja, brigando com a igreja. Ele fala para a igreja de Corinto: eu queria ter aí com um chicote para pegar vocês. Pensa aí, um apóstolo falando isso: eu queria estar aí nessa igreja com um chicote para consertar essa problemaiada dessa igreja. Já em Gálatas ele fala, ele está brigando, ele está também ali brigando com os irmãos na carta, mas ele fala bem assim: eu queria estar aí com vocês falando em outro tom. Olha só, alguém que é brabo, alguém que é muito nervoso, explosivo, que está pronto para brigar, mas que também sabe se controlar, está querendo se controlar, tá ali na raiva, mas está no controle. E isso é muito bom, e isso é possível. Vamos ver mais versículos. Provérbios 17, 27. Provérbios 17, versículo 27. Diz assim: retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Vamos ver outro texto, Salmos 39, do versículo 1 ao 3. Salmo, se eu não me engano, é do rei Davi. Rei Davi, que também era explosivo. É um salmo de Davi. Salmo 39, do versículo 1 ao 3. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Aqui nós estamos falando de um homem brabo, irmãos, que está ali em espírito, se guardando a sua boca, guardando a sua língua. Quando ele pode falar, mas ele fala: não, eu vou ficar quieto. Ou seja, dá para controlar a boca, a língua, sim ou não? Aqui nós estamos vendo o exemplo do rei Davi. Vamos ver outro texto em Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29. Se eu não me engano, agora é Salomão. Salomão diz assim: o longame
O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Tem vários textos, mas nós vamos meditar no que Tiago fala acerca do fogo. No versículo 6 ele fala: a língua também é um fogo. E de fato, a língua ela é um fogo. É um órgão tão pequeno, mas que se alguém quiser incendiar, né, um lugar, uma multidão por causa da língua, é possível fazer. Na história da humanidade, isso já aconteceu várias vezes. Um exemplo, Adolf Hitler. Adolf Hitler tinha um discurso tão forte, ele tinha uma raiva tão grande do povo de Deus, dos judeus. A raiva dele era tão grande que com seus discursos ele conseguiu convencer uma nação inteira, os alemães, a matar judeus, e mataram 6 milhões de judeus. Usando a língua, usando a boca. Mao Tse Tung conseguiu matar com o comunismo, com o seu discurso, 80 milhões de pessoas. E para vocês terem ideia, mesmo ele matando 80 milhões de pessoas, para alguns ainda ele era um deus. Ele é como se fosse um dos anticristos que passou pela terra. De tão terrível que era. Isso tudo usando a língua. Porque como o Tiago está falando aqui, a língua também é um fogo. Que pode começar uma coisinha pequena, mas essa coisa se alastrar. Ele usa esse exemplo aqui, ó. Vede quão grande um bosque, um grande bosque, pode ser incendiado com uma pequena fagulha de fogo. Assim é uma calúnia, né? Assim é uma calúnia. Essas questões, elas têm que ser o quê? Refreadas. Um fogo, é possível apagar um fogo, sim ou não? É possível. Mas quanto maior o fogo, mais difícil fica, né? E assim é uma calúnia na vida de uma pessoa. Porque uma calúnia, ela vai se espalhando, e vai se espalhando, e vai se espalhando. Quando vai ver, perdeu o controle. Uma vez na nossa igreja, teve como eu posso dizer? Teve um escândalo na nossa igreja, aqui em Conquista. E aí, teve esse escândalo, passou meses desse escândalo. Aí um certo dia tá eu trabalhando de Uber. Tem tanto tempo isso que eu tinha até outro carro. Tem uns 5 anos isso. Tá eu trabalhando de Uber. Aí eu peguei uma corrida do Vila Elisa lá pro Ibirapuera, lá em cima. E essa corrida demorando. E esse povo, e 2 mulheres no carro conversando. E conversando, e eu só dirigindo. Aí, cá na rodoviária que eu comecei a prestar atenção na conversa. Quando eu chego ali mais ou menos perto do Glauber Rocha, eu entendi a conversa das mulheres. As mulheres não eram da igreja, mas as mulheres sabiam o problema que estava acontecendo na igreja. Eu virei para elas e falei: eu acho isso aí também um absurdo. Elas: você sabe disso? Eu falei: eu sou da igreja. E eu não conheço as mulheres, não faço ideia de quem seja. Mas é para vocês terem ideia de como uma conversa, um fogo pode ir tão longe. Pode se espalhar tão longe. Então, esse exemplo é que Tiago está trazendo para os irmãos ali, para os judeus. Os cristãos judeus que estavam espalhados. Outro exemplo que ele usa, agora no versículo 7. E esse exemplo, ele é combinado, não é aleatório. Olha a sabedoria de Tiago. Ele está usando aqui, ele usa 6 exemplos para falar da língua. E é como se fosse só 3, porque ele falou de freio e leme, no sentido da mesma coisa. E agora ele está falando de fogo e de animais, no mesmo sentido. Olha que interessante. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, ou seja, pelo homem. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um sinal, e é um mal
que não se pode refrear, está cheia de peçanha mortal. Olha que interessante que ele fala. Ele usa o exemplo aqui de bestas feras, né, aves, tanto répteis de animais, ou seja, está falando aqui de animais selvagens. Olha que interessante isso. Toda a natureza, todos esses animais, eles já foram dominados pelo homem, pela natureza humana. Ou seja, eu acho muito interessante esse exemplo, porque de fato, o ser humano, se for comparar com alguns animais assim, ele é fraco demais. O ser humano ele é muito fraco, né? For colocar um homem para brigar com a onça, com um leão, com um jacaré, com um elefante, não dá conta. Mas todos esses animais estão dominados pelo homem, porque o homem ele já conhece, já sabe os pontos fracos, já sabe qual arma que precisa. E é muito interessante esse exemplo. Eu estava vendo lá na Amazônia, já um tempo atrás, não sei se hoje tem, mas tinha caça de onça, né? Quem caçasse uma onça e levasse morta recebia uma recompensa. Aí o governo tem que interferir, senão a onça vai sumir, né? Na África, os africanos estavam caçando rinoceronte, porque aquele chifre do rinoceronte valia muito dinheiro. É um material que só o rinoceronte tem, e aquele chifre aqui, então os homens começaram a caçar rinoceronte, matar rinoceronte, estava começando a sumir os rinocerontes, até que inventaram uma tinta para pintar o chifre do rinoceronte, que fica em cima do nariz ali, para a tinta, ela muda a composição do chifre, para o povo parar de caçar o chifre, para não conseguir vender aquele chifre. Lá na Índia tem um espetáculo lá, que eu não sei como é que é feito aquilo, mas fica um jacaré com a boca aberta e o homem consegue colocar a mão lá dentro e tirar a mão de lá de dentro e o jacaré não morde a mão dele. Aí eu vi um biólogo falando como que é feito aquilo. O biólogo falou: eu não sei, esses caras é louco mesmo, eles é doido da cabeça para fazer isso, não tem como. Então o homem, de fato, ele já dominou a natureza humana, de fato já dominou tudo que é tipo de animal. As margens lá na Índia, tudo fica dançando na frente da flauta, uma mordida daquela, o camarada morre. É a cobra mais venenosa e não dá tempo de chegar no hospital. E aqui eles mais brincam. Então, o homem já dominou de tudo, mas a língua não consegue. A língua não consegue. Tem hora que o Donald Trump ele faz um anúncio lá e vira uma loucura na internet, vira uma loucura no mercado financeiro, e aí um líder do país começa a falar que vai fazer tal coisa e vira uma bagunça de tarifa por causa da boca de um só. Ou seja, é um fogo e de fato os homens não conseguem domar a língua. As guerras que tem no mundo é por causa de quê? Discurso, por causa da língua. Tudo por causa da língua. Tiago está trazendo isso. Ele está trazendo isso. O homem tem a capacidade de domar as bestas feras do mar. É muito fácil achar aqueles vídeos do povo nadando junto com o tubarão vem para morder, a pessoa bota a mão na boca e vira ele para lá. Eu não teria coragem de fazer isso nunca, mas até isso o homem já aprendeu a fazer. Consegue domar tudo na natureza, mas a própria língua não consegue. E é essa vergonha que Tiago está trazendo para o povo. Porque agora aqui não é um qualquer povo, é um povo que é para ser santo. É um povo que o que eles falam tem que condizer com o que eles vivem. Vamos ler novamente no versículo 8. Mas no versículo 7 fala que já dominou, né, toda ave, todo réptil. A gente vê águias domadas, gaviões sendo domados. Nós vemos isso hoje e antigamente também tinha. Domada pela natureza humana. Agora o versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Ou seja,
O veneno não está nos animais, está na gente. O povo perdeu o medo dos animais, conseguiu domar. Agora a própria língua que devia temer, que pode causar grandes problemas, as pessoas não estão preocupadas. A gente pode ver isso hoje acontecendo no trânsito. Uma simples fechada, um simples erro, uma seta que alguém não dá, o outro xinga, esse eu não sei o quê. Né? E aí quando vai ver, vira aquele problemão. Né? Isso acontece muito, acontece todo dia, porque não consegue refrear a língua. Olha o que ele diz a dizer. Olha o que ele traz agora a seguir. Com ela é feito duas coisas. Bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens. Olha o exemplo que ele está trazendo com o exemplo anterior. Antes de falar disso, ele trouxe a questão do fogo e a questão das bestas feras. Que a língua é como fogo e também ele traz o exemplo das bestas, dos animais, para dizer que vocês conseguem domar os animais, mas não conseguem domar a língua. E aí ele continua o argumento falando disso. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Todo homem é feito à semelhança de Deus, sim ou não? Toda criatura, homem, humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando alguém é atacado, está atacando alguém que é feito imagem e semelhança de Deus. Olha o problema que estava acontecendo naquela época, naquela igreja, em toda aquela região. Versículo 10. De uma mesma boca, ele continua o argumento, de uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isso se faça assim. Ou seja, esses que queriam ser mestres, que nós vimos no versículo 1, no versículo 1 do capítulo 3, que ele está aconselhando, não sejam mestres, que isso vai trazer para vocês maior rigor, maior juízo. Esses que queriam ser, então eles queriam a posição de mestres, e eles ocupavam essas posições e bendiziam o nome de Deus, e ensinavam as coisas, mas quando estava fora do altar, não era o mesmo proceder da sua boca. Não era o que saía da sua boca, não era com a mesma boca que bendizia o Senhor Deus diante da congregação, quando estava lá fora, fazia justamente ao contrário, ia atacar o outro, ia atacar o próximo. E Tiago ele continua nessa questão trazendo mais dois exemplos, que agora ele vai trazer o exemplo de fonte e o exemplo da árvore, o exemplo da fonte e da árvore. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Como é que o povo estava conseguindo ser tão bipolar assim, né? De fazer aquele culto bonito, aquele culto maravilhoso, mas acabou o culto. Não fala comigo, não olha para mim, não vai para casa com fulano não, que fulano não presta. Não vai para casa com ciclano não, que aquele ali é isso, isso e isso. Era esse o proceder. Era esse tipo de coisa. Na igreja, somos corpos, assim bem ajustados, né? E aí na hora, acabou o culto, cada um pro seu lado, não fala comigo. Não chega perto de mim. Se você for amigo de fulano, você não é meu amigo. Isso acontece muito, né, irmãos? Isso é muito real. Parece que Tiago está tratando para os dias de hoje. Parece que ele está trazendo a questão para os dias de hoje. Então como é que pode sair água doce e água amargosa da mesma fonte? Não procede. Teve uma vez aqui nessa igreja, estava tendo um monte de problema, e o povo olhava para mim e para minha esposa, tipo assim, como se quisesse que a gente tomasse partido, ficasse contra ou a favor de alguém. Só que isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Tem situações que causam raiva? Tem situações que dá vontade de tomar partido? Tem. Mas Tiago vai falar disso no próximo assunto, dessa questão. Versículo 12. Meus irmãos,
pode também, outro exemplo, já falou da fonte, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Ou seja, da figueira não vai sair uva, né? Ele reforça o mesmo argumento. Vamos voltar e ver alguns exemplos. Provérbios 18, versículo 4. Já achei. Provérbios 18, versículo 4. Enquanto os irmãos procuram, eu bebo minha água. Olha o que reforça para nós aqui, ó. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Olha que lindo. Vamos ver outro exemplo. Provérbios 10, 11. Provérbios 10, versículo 11. Tiago, ele sabia muito claro isso aqui, tá, irmãos? Que nós estamos lendo nesses exemplos aqui. Ele usa muito conhecimento do Sermão do Monte e de Provérbios. 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Ou seja, ele está falando de muito claro acerca de Provérbios. Provérbios 13, 14. 13, 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Vou ler de novo. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Isso é tremendo, irmão. Isso aqui se aplica em tantas situações. Tantas situações. É na família, é no casamento, é na rua, é no trabalho. Isso aqui se aplica em... Você quer ver uma coisa? Onde um homem, ele já tem que aprender a dominar a língua. No casamento. Casou... Parece que o homem automaticamente ele já tem que dominar a língua, sim ou não? Você não pode olhar para... Pode, irmão Laurinho? Olhar para a mulher e falar, sua roupa tá feia. Você fala um negócio desse, meu irmão? Você mata a mulher. Mata a mulher? Não, minha mulher. O que ela vai falar? Então também não vou mais. Te elogiar. Se a roupa não estiver legal, aí a gente tem que ter toda uma estratégia. E aquela roupa que eu comprei talvez, por que você não usa aquela? Aí tem mulher que espera, por que minha roupa tá feia? Não, é porque eu tava querendo te ver com aquela. Aí tem que saber, não tem? Fez igual a velha Maria comprou o vestido e Fabio chegou para mãe, que vestido fez? As crianças não ajudam. Ele já era estava com seus 14, 15 anos. Ela foi lá, tirou, pegou a tesoura e cortou o vestido todo. Pois no casamento já tem que entrar dessa forma. Já é tanto que quando dois jovens vão casar, nós quando era conselheiro, se a gente tivesse a oportunidade, a gente já conversava a respeito, que as coisas passam a ser diferentes. Já falava para os jovens, vocês querem brigar, briga logo à vontade no namoro, porque no casamento vocês têm que evitar. Né? Você não vai poder falar tudo que você pensa, tudo que você acha. Não. Você vai ter que saber falar, vai ter que controlar a língua. E tem que controlar a língua até no meio da discussão, até na hora que mais dá vontade. E o que você fala na raiva dura pro resto da vida. Então, casamento é uma oportunidade que a pessoa... É obrigatório, né? Não tem pra onde correr. É obrigatório. A mulher da mesma forma, né? A mulher que sai também falando tudo que pensa pro marido, soltando assim, a Bíblia já tem ela também como tola,
né, já é tida como tola, mas é aquela sábia que sabe chegar. Então isso tudo é pelo uso das palavras. Sabendo falar, a gente consegue aumento com o patrão, né? A gente consegue resolver qualquer... com a nossa língua, a gente consegue sair daqui e ser preso facinho. Sim ou não? Saindo daqui com a nossa língua, a gente consegue ser preso facinho. É só chegar para um policial e xingar ele, atacar ele, né? Não precisa nem ser o policial. Alguma pessoa, a gente soltar alguma palavra, chamar a polícia, a gente pode ser preso muito fácil. Como também a gente consegue sair daqui e, se quiser, também sair e fazer grandes negócios só falando. Só através da confiança, né? O povo fala que o que vale é nome na praça, não é dinheiro, é nome na praça, né? E isso vem de uma boa conversa, de trazer confiança. Ou seja, com a mesma língua, pode ser trazer coisas para bem ou para o mal. Com a mesma língua. Com a mesma língua você consegue pegar um celular e mandar um áudio para alguém descascando a pessoa. Ou você também consegue pegar e mandar um áudio para alguém abençoando a vida dela e mudando o dia dela. Né? Você quer ver se tu falar assim, vou te mandar um pix aqui, viu? Aí pronto. Aí... Tem um velhinho ali, um policial velho, de volta e meia vem em casa e fica comigo. Aí chegou um camarada em casa. Ele começou falando mal da polícia. E eu piscando o olho pro cara, e o cara não estava entendendo. E o velhinho, você não dá um centavo por ele, mas é o carrasco. Nossa. Aí o velhinho virou para ele e falou, você em casa. O que é que a polícia fez por você? Não, que a polícia é isso, não sei o que, aí vai inventar uma daquele disse o cara chegou a sentar no banco, o senhor me perdoa. Se tivesse... Na hora só voz de perdão. Aí depois que o Jorge foi embora, ele mora na rua e na outra, velho. Depois que ele foi embora, eu falei, moço, a língua mata. Na época da política, Lula e Bolsonaro, esse país estava tão descontrolado nesse sentido que foi gente perdendo fazenda, perdendo carro de aposta. Não porque fulano é melhor, não ciclano que é melhor, então bora apostar que ganha. Tem vídeo na internet aí até hoje, teve homem que chorou. Perdendo amigo, perdendo a vida. Tudo por causa da boca. Tudo por causa da boca. Outro assunto, nós vamos falar bem rapidamente, devido ao horário, mas esse assunto ele reflete no assunto anterior, que é a sabedoria que vem do alto. Sem essa sabedoria aqui, não tem como refrear a língua, não tem como apaziguar situações. Sem isso aqui, não dá, não tem o que precisamos para nós trabalhar no assunto anterior, que é dominar a língua. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele faz essa pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Todo mundo quer ser, sim ou não? Isso aqui é uma coisa que todo mundo quer ser. Ninguém quer ser tolo, né? Ninguém quer ser tolo. Ele faz essa pergunta. Mostre pelo seu bom trato. Seu bom trato, ele não falou nem pela língua. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Se quer ser sábio e inteligente, não precisa ir para a faculdade nos Estados Unidos. Não é disso que ele está falando. Ele não está falando de você ser um grande filósofo, né, cheio de sabedoria, que dizem que os filósofos eram sábios. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de pessoas que vai mostrar as suas obras, mostrar isso pelo seu bom trato, pela a sua forma de tratar o seu próximo, a forma que você lida com o seu próximo. E ele vai trazer essas formas, ou seja, o inverso do que transmite isso. Porque ele diz no versículo 14: mas se tendes amarga inveja. O que é amarga inveja? Amarga inveja é eu olhar para o irmão e falar assim: não fui com sua cara, né? Não fui com sua cara, mesmo que o irmão não fez nada.
mas eu não fui com a cara do irmão. Isso aqui é inveja. Se alguém não fez nada contra mim e eu não gosto da pessoa, né, o povo tem um tal de negócio, meu santo não bateu. Só que no meio dos crentes é um santo só que tem. Lá fora pode ser que os santos deles lá ficam se batendo, mas na igreja é só um. Meu irmão tem Cristo, pronto, é o mesmo santo. A minha irmã tem Cristo, é o mesmo santo. Mas se chegar um que não tem, aí o santo dele enfraquece, ele aceita Jesus, fica um santo só. Mas nem isso é impedimento. Se ele não quiser também, nem isso é impedimento, porque o nosso santo, ele é santo mesmo. E ele requer de nós o quê? Santidade. Então, amarga a inveja. E tem gente que tem uma inveja amarga mesmo. Tem gente que tem uma inveja amarga. Olha lá, trocou de carro, se aparecendo. Fulano se acha. Uma vez me chamaram de playboyzinho metido a besta. Uma vez a irmã da igreja me falou. Só que ela, quando ela falou, ela já não pensava mais assim. Aí ela me falou, eu te achava, sabe o que? Um playboyzinho metido a besta. Desse jeito. É muito interessante isso. Tem gente que tem de fato uma amarga inveja. E olha a outra situação. E sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? Tem um probleminha ali na igreja que tem uns irmãos que não se batem. Eu vou ficar do lado de quem? Vou escolher um lado. Isso aqui é sentimento faccioso. Tomar partido. Não, eu vou me afastar daquele grupinho ali e vou ficar só com esse aqui. É facção dentro da igreja. E esse sentido de facção aqui não é só facção de tráfico de droga, não. Não, sentimento faccioso tem até dentro da igreja. Quando você toma partido, quando uma igreja está dividida e você ou está de um lado ou está do outro. Tem gente que toma partido das coisas. Tem igreja que o povo só vai se for o dia das senhoras. E tem gente que só vai se for... Eu era de uma igreja que, para as irmãs ir no culto de jovens, os jovens tinham que ir no culto das senhoras. E assim vice-versa. E aí quando os jovens não iam no das irmãs, também o dos jovens ficava vazio. Só tinha os irmãos. E aí ficava essa rixa, esse problema. Que não apoia, que não ajuda, e aquela coisa, e o pastor não sabia como resolver essa situação. Isso é sentimento faccioso. O povo não vai para a igreja por causa de Jesus. Não veio no meu culto, eu também não vou no dele. Facção pura dentro da igreja. Aí há o quê? O que tem quando acontece essas coisas? Olha o que Tiago está falando. Aí há perturbação e toda obra perversa. Pesado, né? Perturbação e toda obra perversa. Então perturbação não é só bagunça dentro da igreja, não. Se está tendo inveja, sentimento faccioso, o povo tomando partido, está tudo perturbado lá dentro. Está tudo atrapalhado lá dentro. Tem obra perversa lá dentro. É o inimigo que está incitando essas coisas. Olha o que ele fala depois. Olha a seguir. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação, toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto... Peraí que eu estou adiantando. Vamos para o versículo 15. Essa não é a respeito ainda de sentimento faccioso em vosso coração. Ele ainda dá o sentido: não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Por que ele fala não vos glorieis? Porque tem gente que é assim e ela tem prazer de ser assim. Ela se gloria de ser assim. Aquele povo orgulhoso. Não, no culto de fulano eu não vou. Quem é? Não quero. A pessoa ela tem orgulho de ser desse jeito. Tiago está falando, não glorieis. Por quê? Porque é uma vergonha ser assim. Isso é uma vergonha. Nem mintais contra a verdade. Tem a pessoa que se gloria e tem a pessoa que não tem isso não, irmãos. Eu vou em qualquer culto, mas quando chegar naquele culto ela não vai. Dentro dela ela sabe, eu não vou. Mas se alguém perguntar, não, meu irmão, eu amo todo mundo. Estou na paz com todo mundo.
Então ele fala de dois exemplos. De não se gloriar, tem aquela pessoa que é orgulhosa e tem aquela pessoa que é fingida. Dois sentidos. Agora o versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela tem três problemas. Essa sabedoria que trata, ela tem três coisas, ó. Mas é terrena, animal e diabólica. Nossos três inimigos em ação nessa sabedoria, que é a sabedoria humana. Nossos três inimigos. Nosso inimigo é o mundo, nosso inimigo é a carne e o diabo. E ele está falando aqui justamente dessas três, ó, que é a terrena, que é o mundo, animal, que é nós mesmos, a natureza pecaminosa, no caso a carne, e a diabólica, ou seja, o diabo. Ele fala, essa sabedoria não vem do alto, mas ela é dessas três aqui. Então quando eu estou com esse sentimento dentro da igreja, essa sabedoria está envolvida nesses três inimigos aqui, que são os inimigos de nossa alma. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, ou seja, tem que ser santa. A sabedoria que vem do alto, irmão, ela sempre vai nos levar para a santidade, para a gente ser mais santo, para a gente ser mais puro, para nos purificar mais. Ela é o que? Também, depois, pacífica, ou seja, não tem sabedoria do alto se no meio do problema tiver vontade de vingança, vontade de brigar, vontade de apontar o dedo na cara do irmão. Isso aí é sabedoria terrena, animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Ela quer trazer a paz. Outra coisa, ela é moderada. Moderada, ou seja, tem temperança. Sabe falar. Tem controle. Já viu gente perder a linha assim? Aquela pessoa que ela facilmente ela explode. Não, a sabedoria que vem do alto não tem essas coisas. É moderada, tratável, ou seja, sabe conversar, sabe resolver. É tratável. Tá tendo um problema, vamos tratar do problema. Não ir contra a pessoa do problema, mas tratar o problema. É tratável. Misericórdia abundante, cheia de misericórdia. Ou seja, você me perdoa? Não, você fez isso comigo, eu te perdoo. Isso aqui é misericórdia, irmãos. A sabedoria que vem do alto, você bateu no meu carro lá fora? Não, tudo bem. Dá pra gente resolver? Se não tem condições de resolver, tá perdoado, tá tranquilo. Isso aqui é sabedoria do alto. Uma vez eu parei meu carro na frente da igreja da UB6. Aí tinha um homem de noite. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça. O homem estava ensinando a mulher a dirigir uma estrada de noite. E a mulher parou no cruzamento. Quando ela arrancou com o carro, ela arrancou com tanta força que ela foi para bater do lado da igreja assim, que não tinha carro. Aí ela foi e subiu na calçada. Como ela ia bater no muro, o homem que estava do lado dela puxou o volante. Aí ela veio por cima da calçada, raspando nos carros na frente da igreja. Em cima da calçada, raspando na porta dos carros que estavam na frente da igreja, até que ela desceu lá pro meio da rua. Olha a situação. Um obreiro na igreja ficou louco com isso. Ele foi para cima e ele começou a apontar o dedo e brigando. Só que o carro que tinha sido atingido foi o meu. Eu cheguei na pessoa e falei, não, tudo bem, vamos consertar amanhã, eu vou levar lá em tal lugar e a gente resolve. Não, calma, irmão, calma, pera aí, meu irmão. Porque é desse jeito que se resolve as coisas. Tem que ser tudo amigável, do jeito que está aqui, cheio de misericórdia e de bons frutos. De bons frutos. Isso aqui a gente já sabe de onde o Tiago está tirando, né? O Senhor falou, toda árvore boa, ela tem que dar bons frutos. E nós somos essa árvore que tem que dar bons frutos.
esses bons frutos é o resultado, é aquilo que nós conseguimos desenvolver para ter uma vida santa, né? Para amar o nosso próximo, amar a Deus, para crescer em conhecimento, crescer em graça. Outra coisa também é sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem tomar partido. Sem tomar partido, não. Eu amo fulano e amo ciclano também. Não, tudo bem. Eu quero é mais que vocês se abracem, se amem. Não vou ficar do lado seu, nem do lado, mas se vocês quiserem conversar, vem cá um, vem cá o outro, vamos resolver esse problema. É assim. É dessa forma. Inclusive, a Bíblia ensina isso. Se o seu irmão está com raiva de você, você vai fazer o quê? Você vai lá e resolve com ele. Se ele não quiser aceitar, você chama 2 pessoas de testemunha, vai lá e resolve com as 2 pessoas de testemunha. Se não quiser, leva o caso para a igreja e entenda que você fez o que pôde fazer. É assim que a Bíblia ensina a resolver os problemas dos irmãos. Bem simples. Bem simples. Não é espalhar o fogo. Não é sair... Você viu, irmãos? Você viu o que fulano fez com ciclano? Você viu o que está falando? Tem que, na hora, tá vendo um fogo pegando, ele vai pegar a brasa e sacudir, jogar para todo canto para pegar mais longe. Não. Não é apagar não, né? Não é apagar não, ele quer espalhar ainda mais. Então é disso que está tratando aqui, e sem hipocrisia, ou seja, ter uma vida fingida. Então o contrário da sabedoria que vem do alto é justamente essas questões. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Deu para gravar? O versículo para a gente finalizar. Ora, o fruto da justiça semeia na paz para os que exercitam a paz. Vamos finalizar com Provérbios 9 e 10. Provérbios 9 e 10. É bem conhecido. Bem conhecido mesmo. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Ou seja, tem que ter prudência, irmãos, principalmente no falar. Tem que ter prudência no falar. Não tem jeito. E isso é em todo lugar. Tem que saber o que fala com o filho, tem que saber o que fala com o neto, tem que saber o que fala com o genro, com a esposa, com o marido, tem que saber o que fala com o colega. Hoje em dia, colega de trabalho, você tem que ter um certo limite, não ofender, mas se você der liberdade, já vem com conversa que não presta, já vem com conversa errada. Esses dias entrou 3 mulheres bêbadas no carro, e aí já vê com conversa de malícia. Eu falei: olha, essas conversas aqui não vai dar certo não. Pois a mulher veio brigando, embriagada, né? Veio brigando o carro todinho, jogando em direto. Eu gosto de homem violento, eu sou mulher de bandido e não sei o que. E eu só na paz aqui dirigindo, doido que a corrida acabasse logo. Mas o povo hoje tá terrível. Terrível. Você tem que saber como falar. E mesmo falando de forma mansa, mesmo falando de forma tranquila, o povo quer incendiar a situação. Hoje está terrível. Hoje o povo, tem hora que para inventar uma calúnia não precisa você nem falar. E muitas vezes, até falando, o povo distorce aquilo que foi dito. Então é tempo de vigiar. É tempo da gente estar sempre em vigilância com o nosso tratamento, com a nossa caminhada, porque a coisa ela é séria. Os irmãos querem falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quando eu dirigia Limeira 2, eu estava arrumando aí para a igreja, quando a pessoa que não chegou. E desceu, você sabe que eu morava lá
A cara dele, que era parente de Moreno, mora na Bela Estrada. Chegou na fazendinha, falou pro povo, disse que eu estava amarrado lá embaixo, eu tinha enlouquecido, que estava amarrado aqui. Os obreiros de primeira dois desceu tudo para poder orar por mim. Não vai não, já que vocês veem, eu vou orar. Você vê o que é a língua? É. A coisa é terrível. Eu lembro que teve uma época, eu já estava congregando aqui, eu fui revelado de que iam levantar uma calúnia contra mim, só que uma calúnia pesada. E aí que ia abater muito a minha fé. Depois, Samile sonhou comigo, disse que eu tinha uma calúnia bem pesada rolando com o meu nome e que era Binha que me ajudava. Aí depois teve outra pessoa que passou uma revelação para mim e falou bem assim: aqui tem uma pessoa que iam fazer, eu via você com um terno deitado no chão. Você de terno deitado no chão, porque ia fazer uma calúnia com você que você não ia ter força de... Eu tô aqui bem lembrando. Nessa época foi tão forte essas revelações que eu lembro que Binha sonhou, eu também deitado no chão, e aí ela pedia ajuda pro pastor Carlos Chaves e pro pastor Josué. Eles falavam: eu já vou, pois eu vou lá. Eles falavam desse jeito no sonho dela. Teve outra pessoa que passou uma revelação para mim e falou assim: tem uma pessoa que está próxima de você, que fala que é seu amigo, e essa pessoa não vê a hora de levantar uma calúnia contra a sua vida. Nossa, foi uma época assim que eu cheguei a ficar com medo. Eu cheguei a ficar com medo de tanta confirmação em cima de um único assunto em um curto período de tempo. E de fato, a língua ela é capaz de causar isso. Ela é capaz de causar. A coisa é séria. Isso tudo por conta da língua. Irmãos, olha só que interessante. Tiago, ele trata de... Pra gente finalizar, ele trata de maturidade espiritual. E nós já aprendemos no capítulo 1, ele fala a respeito da paciência no meio das tentações. Paciência. Depois, no capítulo 2, né, ele trata a respeito da acepção de pessoas. Ou seja, não tem como ser maduro espiritual sem paciência nas tentações, sem essa questão, sem amar a todos. Fazendo acepção de pessoas é coisa de criança na fé. E agora ele tratou a respeito sobre as palavras, sobre a língua. Ou seja, essas três coisas, até o momento nós aprendemos que precisamos. A quarta que nós vamos continuar, que nós já falamos aqui também, que é a sabedoria que vem do alto. Isso é coisa de crente maduro, escolhendo a sabedoria que vem do alto. Semana que vem nós vamos ver também a questão de devemos resistir às paixões, que é algo muito interessante. Isso aqui é para qualquer idade, né? O povo leva muito, os jovens, é o jovem que tem essas tentações e tal. Não, mas isso aqui é em qualquer idade, senão não tinha tanto casamento de muito tempo divorciando nos dias de hoje, né? Então, isso aqui é importante. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos fazer a oração da fé. Estou muito feliz com os irmãos aqui, nós aprendemos juntos. Irmãos, eu estou numa fase assim que a gente fica bem feliz quando a igreja está cheia, né? Principalmente aqui no Vila América, quando a igreja está cheia, todo mundo está prestando atenção na palavra, né? Mas tem lugares que tem hora que dá vontade da igreja estar vazia, sabia? Porque tem hora que você vai pregar em um lugar, o povo não tá nem aí. Tem hora, eu já fui em congregação esses dias aí pregar para 3 pessoas com a igreja lotada. E aí eu olhando para 3 pessoas, que eu gosto de olhar para quem está prestando atenção. E aí aquela conversaiada, e levanta, mas eu gosto de pensar que é igual aquela parábola do semeador, né? O semeador, ele jogou a semente em 4 lugares diferentes, mas só teve resultado em um só, né? Então um aproveitamento ali de 25%.
E é desse jeito mesmo. Vamos orar, vamos falar com Deus, a hora já foi embora. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Que nós, meu Deus, venhamos, meu Pai, ter, meu Deus, domínio, meu Pai, da nossa língua, meu. Que nós não venhamos ser como pessoas tolas, meu Deus, que fala de forma desenfreada, que sai falando tudo, meu Deus, que dá vontade, tudo que vem na cabeça. Não, Senhor, dá-nos sabedoria. Dá sabedoria para nós maridos, meu Pai, tratar bem as nossas esposas, saber falar. Dá, meu Deus, sabedoria, meu Deus, para as irmãs, meu Deus, saber, meu Deus, tratar os maridos, os pais, as mães, os parentes, meu Pai. Dá-nos sabedoria, meu Deus, para nós sabermos, meu Deus, lidar com pessoas difíceis, ó Pai. Sabemos lidar, meu Deus, argumentar, saber, meu Deus, como falar, meu Deus, com pessoas, meu Pai, difíceis, meu Deus, pessoas de duro entendimento. Que o Senhor venha nos dar graça, meu Deus, para fazermos, meu Pai, a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, leva-nos em paz para a nossa casa, abençoa a nossa vida, a nossa família, que o Senhor venha proteger, venha dar graça para os nossos filhos, meu Pai, para os nossos parentes. Derrama a Tua graça sobre nós, abençoa o pastor Josué e sua família, abençoa, meu Deus, os irmãos que não puderam vir, que não puderam estar aqui nessa noite. Que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar, nos dar graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.
Tá em pé. Falei, Deus tem misericórdia de mim. Do jeito que estavam sendo passado as revelações, era uma coisa muito séria. E que dá medo, porque você não está fazendo nada.